Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, segunda-feira, 19 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, Deus de infinita justiça, amor e misericórdia. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia. E com muita gratidão em nossos corações, gratidão pela vida, gratidão por esta existência, pedimos por esta jornada que se inicia. Mestre amigo, que teus espíritos de luz, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, possam vir estar conosco como sempre sabemos. Mas pedimos pela companhia bendita destes irmãos, para o nosso dia, dos nossos trabalhos, nos nossos lares, que nós possamos ser sempre inspirados com bons pensamentos, boas ações, e que, sobretudo, tenhamos boa vontade sincera de fazer o nosso dia valer a pena. Este dia que é mais um presente desta reencarnação, desta existência. Fiquem conosco agora e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos lá, vou baixar um pouquinho nossa música. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver a nossa reflexão, o nosso pequeno estudo de hoje. Vamos ver. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Abriu aqui para nós, nas instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Então vamos lá. Capítulo 2, portanto, Meu reino não é deste mundo, item 8. Vamos lá. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Abre aspas, o meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. Pelo orgulho, me perdi na terra. Quem compreenderia a insignificância dos reinos da terra, se eu não compreendi? O que levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens e, como tal, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação eu senti quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava serem insignificantes e que eu havia desprezado por não terem sangue nobre. Foi então que compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que procuramos obter com tanta voracidade na terra. Para se conseguir um lugar no reino de Deus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos. Aqui não nos perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar.
Jesus, o Senhor disse que o seu reino não é a terra, pois é preciso lutar para alcançar o céu. E pelas escadas do trono não nos aproximamos dele. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Sendo assim, procurem o caminho nas dificuldades do dia a dia e não entre as flores. Vamos ler até o final. Faltam 2 parágrafos apenas. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Entretanto, aqui não há mais ilusões. Logo, eles percebem que não se apoderaram de nada, e pior, que desprezaram os bens sólidos e duráveis, os únicos que seriam úteis no mundo espiritual, os únicos que lhe dariam um lugar dentro da espiritualidade. Tenham piedade dos que não conseguem entrar no reino dos céus e ajudem com as suas preces, pois a prece aproxima o homem de Deus. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueça. E assim terminamos a nossa leitura. Muito lindo, muito forte, um pouco mais extenso, mas foi importante a gente fazer a leitura de todo o item para entender o raciocínio desse espírito. Podemos perceber que ela foi uma rainha. Essa passagem é bastante conhecida do Evangelho segundo o Espiritismo, porque no capítulo 2, onde Jesus, no capítulo 1, já diz que não veio destruir a lei, no capítulo 2, ele veio nos dizer que o reino dele não é deste mundo. Quem abre as instruções dos Espíritos? Uma rainha. Para dizer que quem melhor que ela para falar o que se torna uma rainha da terra no plano espiritual. Então ela narra aqui que ela se equivocou totalmente, que ela já percebeu, que ela está arrependida, que ela perdeu o tempo da reencarnação dela, juntando coisas inúteis, buscando títulos, buscando prazeres e os bens duráveis que ela poderia ter levado para a espiritualidade, ela não o fez. E nós podemos pensar no primeiro momento como, nós temos esse tipo de pensamento. Uma rainha, deve ter sido orgulhosa, deve ter sido vaidosa, eu não sou assim. Será que nós não somos assim? Será que nós também não acordamos todos os dias atrás de mais visibilidade, mais bens materiais para o nosso prazer, ou para ostentarmos diante dos amigos, da família, para provarmos algo? Será que nós também, dadas as devidas proporções, não estamos falando numa realeza, no sentido da palavra, mas será que não fazemos o mesmo? Nós fazemos o mesmo, sim. Sabemos. É claro que não estamos aqui dizendo que viver em sociedade não é importante, que a busca pelos bens materiais não são importantes, porque eles são instrumentos de desenvolvimento. Sem eles, nós não aprendemos. O grande problema é quando nós perdemos a intenção, o verdadeiro motivo de estarmos fazendo as coisas. E quando essa rainha diz aqui que nós buscamos tanto o fácil, tanto o prazer nesta reencarnação, sendo que o que nos levará ao reino dos céus, à espiritualidade, a um desenvolvimento do nosso espírito, são as coisas difíceis, ela não está pregando aqui autoflagelo. Tanto que o próprio Evangelho combate o autoflagelo gratuito
e sem uma utilidade. Ela está dizendo que a gente deve buscar em nós as nossas dificuldades. Sempre que nós pensarmos, eu quero me tornar alguém melhor, mas eu não sei por onde começar, começa naquele sentimento que te machuca, naquela dificuldade que tu tens e foca em trabalhar nela. É disso que se trata. Porque, obviamente, dividindo nosso tempo em nos aprimorarmos e olharmos para o entorno. Não estamos também dizendo que a gente deve focar só em nos cuidarmos, nos melhorarmos, mas é um equilíbrio, amar o próximo como a si mesmo. Não existe uma medida. O próximo como a si mesmo. Num equilíbrio, usando todas essas ferramentas, olharmos para as nossas dificuldades e aí sim, com todo esse ensinamento do mestre, buscarmos ressignificar os maus sentimentos, os maus pensamentos, destravar as nossas dificuldades naquelas habilidades que gostaríamos de ter e não conseguimos. É disso que se trata. É claro que esse tema é tão lindo e tão amplo que nós poderíamos ficar muito tempo. Temos toda esta existência para refletir, a vida imortal para refletir. E cada vez que nós voltarmos aqui, vamos ter um novo olhar. Mas hoje, que fique para nós. Será que nós também não estamos focando muito do nosso dia em buscar uma realeza? Uma realeza que nós não vamos levar? Vamos pensar. Muito linda essa passagem, é muito linda. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 708. Lei de conservação. Vamos lá. Kardec perguntou: não existem situações em que os meios de subsistência independem da vontade do homem? E onde a privação daquilo que ele mais necessita é uma consequência da força dos acontecimentos? Então, Kardec está perguntando. Ele vem falando aqui da lei da conservação, que é uma das 10 leis. Mas se não existe situações em que o homem não vai conseguir buscar se conservar, não vai existir uma situação assim? Vamos ver o que os espíritos responderam. Certamente existem situações assim. E muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve passar. E a qual já sabia que seria exposto antes de reencarnar. Lembremos que nós participamos ou não da nossa programação reencarnatória. Se participamos, então nós sabemos que escolhemos aquela prova, né, lá quando... Ou então, se não participamos da nossa programação reencarnatória, com certeza não nos foi dado mais do que nós poderíamos suportar. Então, seu mérito consiste em se submeter à vontade de Deus, caso sua inteligência não lhe forneça nenhum meio de sair da dificuldade. Se a morte vier a atingi-lo, por falta de sua existência, deverá se submeter a ela sem reclamar, compreendendo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazer com que ele perca o fruto da sua resignação. É claro, aí aqui nós terminamos a nossa leitura. É sempre importante entendermos que aqui nós fazemos a leitura aleatória da pergunta do Livro dos Espíritos. Mas elas sempre estão dentro de um contexto maior. E sempre fica o convite para lermos as perguntas que vêm antes ou vêm depois, ou melhor ainda, que fosse todo o capítulo, todo o assunto. Aqui está falando da lei de conservação. Mas o que Kardec perguntou? Existe uma situação onde o homem vai ser privado de cuidar da sua subsistência, da sua alimentação? Sim, existirão. E se isso acontecer, este espírito sabia que ia passar por esta prova cruel e difícil, como eles disseram. Eles não estão falando que é fácil, os espíritos.
Mas que esse espírito estará em condições, porque aceitou ou se não aceitou a espiritualidade, sabe que ele pode aceitar e que, se desesperar, poderá colocar ali, botar a perder os méritos que ele teria se resistisse àquela provação. Deus não dorme nunca, nós precisamos entender isso, e que se ele permite, mesmo que nós não possamos entender, é por algum motivo. Nós também sempre precisamos lembrar que há injustiças, sim, e nós precisamos fazer de tudo que pudermos para combater as injustiças, mas não existem injustiçados diante da imortalidade da alma. Tudo que nos acontece para algum fim útil terá um destino, aquilo que acontece aos seres. Senão Deus teria perdido o controle e nós sabemos que isso não pode acontecer, não acontece. Vamos encerrar, fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai mais uma vez por tantos ensinamentos maravilhosos que nos enviou através do Mestre, através dos Espíritos, através da história, através de tantas formas que o Senhor tem de nos enviar a sua verdade, os seus ensinamentos. Gratidão, Mestre Jesus, mais uma vez por ser nosso farol. Gratidão, espiritualidade, por tanto amparo e tanto suporte. Pedimos que fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.